Olá, o Três Poderes Brasil conversa agora com o professor Edivaldo Fernandes, que é mestre em ciência política e doutor em sociologia política. Professor, a política hoje ela está numa encruzilhada ou ela está cercada? A política, né, ela tem essa dimensão que é bem interessante, é que ela sempre caminha para frente, não é? Uma questão que surge no pensamento de Montesquieu é exatamente isso. Alguém pergunta, mas se houver a separação dos poderes, será que não vai haver um stalemate, um grande impasse entre os poderes? Ele diz, não é? A decisão ela acaba se impondo, a saída ela acaba surgindo, né, e se impondo aos atores, porque os atores, na verdade, eles acabam sendo obrigados, né, a caminhar para frente e a encontrar soluções para os problemas que vão surgindo ao longo do tempo. Mas o senhor vê os atores dispostos a isso, porque a impressão que a gente tem é que está todo mundo fechado em copas e ninguém está disposto a conversar. Exatamente. Nós temos, né, os grandes atores da política brasileira em compasso de espera, né, esperando, né, as coisas, né, se organizarem. Por exemplo, a Operação Lava Jato, né, é um referencial básico, né, eles esperam que essa operação chegue ao final para que eles possam sair, voltar à cena e continuarem, né, o processo de encaminhamento das questões da política. Agora, se por um lado há essa aparente inércia por parte dos políticos, por outro, a população já se manifesta, porque as últimas pesquisas, tanto do Datafolha quanto do Ipsos, deixam claro o sentimento por novas eleições presidenciais. O que o senhor acha disso? Então, a proposta de novas eleições, a proposta que surgiu, mas surgiu, acho que um pouco tardiamente, não é? Hoje essa proposta não me parece oportuna, porque nós estamos, né, 2 anos das próximas eleições, basicamente, não é? E um processo eleitoral, ele demanda tempo. A própria Constituição exige que uma eleição não se realize, salvo situações muito excepcionais, antes do interregno mínimo de 1 ano. É preciso que você tenha uma certa estabilidade, não é? Que você tenha, por exemplo, as pessoas já afiliadas nos partidos, não é? Então, hoje, para você preparar uma eleição, né, daqui a 2, 3 meses, é basicamente impossível. E poderia, em vez de resolver o problema, poderia agregar ingredientes mais explosivos ainda nesse processo. Como, então, conter essa insatisfação da população nesse momento? Porque ela é uma insatisfação tanto política quanto econômica, enfim. Bem, aparentemente, não é, muitos dos atores políticos que estão hoje em compasso de espera, eles aguardam que o cenário internacional, que surja, né, um evento externo que possa resolver esse problema, que possa, pelo menos, né, causar um certo diversionismo, que possa, não é, um grande fato que possa desviar a atenção das pessoas, né? Porque, na verdade, a solução, a meu ver, que resolveria de fato o problema, passaria por uma grande reforma política que implicasse a redução do número de partidos, né, que rediscutisse, por exemplo, o presidencialismo, né? Talvez o Brasil pudesse migrar para um sistema parlamentarista ou fazer um meio termo entre o presidencialismo e o parlamentarismo. São questões que se colocam hoje, porque o que ficou claro nessa crise política que nós estamos vivendo hoje no Brasil é que o presidencialismo exige um presidente forte. E no cenário como o atual, em que há um grande déficit de lideranças, né, você não tem uma pessoa que se coloque, né, na posição de exercer, né, o papel de presidente da República, não é, controlando o processo político. Não é? Então, quando você não tem uma figura, um personagem com condições de encaminhar a política fica à deriva, como está agora, não é, um impasse muito grande e as soluções não se encaminham. Na eventual confirmação do impeachment, mesmo o presidente Temer não teria tanta facilidade assim. O senhor acha que falta a ele também essa liderança? Sim, o presidente Michel Temer, interino ainda, ele tem uma grande capacidade de agregação, de diálogo, mas o problema é que o próprio cenário complicado da política acabou comprometendo a sua autoridade. Não é? Como o impeachment acabou não se colocando como um processo natural, não é? Ou seja, o Congresso Nacional, por si só, não encaminhava, né, o impeachment sem um sinal forte do Michel Temer, de forma que ele foi obrigado, não é, a se despir da sua função de vice-presidente e articular o impeachment
presidente afastada Dilma Rousseff. Isso tem um custo, porque ele teve que fazer compromissos, não é? A própria autoridade moral dele ficou um pouco comprometida, então ele já entrou um pouco desgastado, né? Já entrou um pouco combalido. Então, o fato dele ter sido, né, dentro da sua estratégia, obrigado a atuar abertamente a favor do impeachment, acaba trazendo ônus com o que ele vai ter que lidar daqui para frente, não é? O senhor disse que é preciso fazer reforma política e talvez isso seja até um elemento decisivo para a superação da crise. Mas alguém quer fazer essa reforma, professor? Cada um tem em mente uma reforma política diferente, não é? Uma reforma política em que possa ganhar vantagem, não é? E não dá para todo mundo ganhar vantagem o tempo todo. Na verdade, a característica de um estadista é olhar primeiro o interesse público, não é? E depois colocar o seu interesse. Então, hoje, no Brasil, infelizmente, nós temos uma escassez de estadistas, não é? Estadista é aquela pessoa que estaria até mesmo disposto a entregar, não é, a sua própria vida em prol do bem público, não é? Uma pessoa que opera mais ou menos como um Cristo assim da política, né? Não, eu compreendo a dificuldade do momento, né? E eu vou, então, dar tudo de mim para resolver esse problema. Não importa o que será de mim. Estou preocupado aqui com o destino da nação. Então, hoje, quando nós olhamos para a cena política, nós temos dificuldade de encontrar um político, não é, com esse perfil. Então, cada um coloca à frente o seu próprio interesse. Como é impossível equacionar todos os interesses, não é? Então, a reforma política ela acaba não saindo. Então, algumas pessoas pensam, mas esse impasse está pedindo uma reação mais enérgica do povo, né? Então, a meu ver, esse movimento da política que vai levar o Brasil a sair da crise está também a esperar um posicionamento claro e enérgico da própria sociedade brasileira, não é? De ir às ruas e de exigir, não é, um posicionamento do parlamento, um posicionamento do próprio Palácio do Planalto, no sentido de adotar soluções, não é, que atendam ao interesse público, não é, e que, eventualmente, vai acabar contrariando o interesse dos próprios políticos. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa ao que foi dito aqui? Então, eu acho que nós temos um problema no Brasil hoje, que é uma radicalização da política, não é? Montesquieu, ele disse algo interessante isso aí no meados do século XVIII. Analisando, comparando a Inglaterra com os demais países daquela época, né, ele disse, por que a Inglaterra está à frente dos demais países na economia e na política? Ele chega a uma conclusão, é porque a Inglaterra não colocou, não é, a política à frente da economia. Pelo contrário, a Inglaterra colocou a economia à frente da política. O que significa colocar a economia à frente da política? Não é? Significa que você não pode, não é, ser radical na política. Não é? Na verdade, as pessoas precisam de escola, as pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam da economia. Então, a política ela deve ser uma facilitadora da economia e não modificadora. Eu não posso, não é, levar os meus objetivos políticos ao extremo de prejudicar o funcionamento da própria economia. Na verdade, política e economia são duas coisas, não é, que se atrelam entre si. Quando nós falamos de economia, economia política, né, antigamente, a palavra política ela se confundia com essa palavra economia política, não é? Que é como você vai organizar o bem-estar da população, maximizar esse bem-estar. Então, eu não posso colocar interesses do partido, interesses, não é, do ex-presidente Lula, interesses da presidente afastada Dilma Rousseff, do próprio vice-presidente Michel Temer, à frente dos interesses do país. E o interesse básico do país hoje é crescimento econômico, é desenvolvimento, é combate à inflação, é uma estabilização da ordem econômica que permita ao país alcançar um patamar de desenvolvimento compatível com o século XXI. Professor, muito obrigado pela entrevista. Você acompanhou a conversa com o professor Edivaldo Fernandes, mestre em Ciência Política e doutor em Sociologia Política. Acompanhe mais informações no nosso site, 3poderesbrasil.com.br.